Bem, meninos, hoje nós vamos ver mais duas regras de fatoração, certo? Antes de começar, eu queria que nós recordássemos o que é raiz quadrada. Bom, eu sei que raiz quadrada de 9 é 3, pois 3 ao quadrado é 9. Beleza. Se fosse letra, como seria? Raiz quadrada de A à sexta. Bom, eu vou dizer que é a terceira. Por quê? Porque a terceira elevado a 2, potência de potência dá A à sexta. Ou, se vocês preferirem, um número vezes ele mesmo, não é isso? A terceira vezes a terceira vai dar A à sexta. Eu quero que vocês observem a relação, olha. Para ter uma raiz quadrada de uma letra, o expoente sempre tem que ser par. Por quê? Porque na hora que eu faço a multiplicação de letras iguais, dá para mim lembrar que é a metade, ó. 3 é metade de 6. Ou seja, raiz quadrada de x elevado a 12. Qual vai ser a resposta? X elevado a 6. Por quê? Porque se eu for multiplicar, x elevado a 6 vezes x elevado a 6 vai dar x elevado a 12. E 6 é exatamente a metade de 12. Bom, dito isso, sabendo tirar raiz quadrada de número, sabendo tirar raiz quadrada de letra, nós vamos partir para as propriedades de fatoração. Aula passada, a gente viu evidência, beleza. Agora nós vamos ver mais duas, as últimas duas que vocês precisam. Essa daqui chama-se diferença de dois quadrados. Eu quero que vocês observem as características, tá? Precisa ter dois termos, precisa ter um sinal de menos no meio. Por que a gente chama diferença de dois quadrados? Porque eu vou poder extrair a raiz quadrada desses dois termos, sempre. Então, vamos resolver esse primeiro exemplo. Bom, eu vou construir a minha resposta. A minha resposta, raiz quadrada de x ao quadrado, qual é a metade de 2? 1. É x. Raiz quadrada de y ao quadrado, qual é a metade de 2? É 1. Então, vai ficar só o y. Eu vou montar a minha resposta. Uma vai ter sinal de mais e a outra vai ter sinal de menos. Por que eu tenho que fazer isso aqui? Vocês estão recordando o que está lembrando isso aqui? Produto notável. Fatorar é fazer o produto notável. Um é o contrário do outro. Por isso que vai ser mais fácil. Quando eu tiro a prova real de uma raiz quadrada, eu não multiplico os termos? Então, olha só. Termos iguais. X vezes x, x ao quadrado. Mais vezes menos, menos. Y vezes y, y ao quadrado. Essa propriedade é a mais facinho de fazer. Por quê? Eu preciso só quebrar e repetir em dois parênteses, onde um é positivo, o outro é negativo. Vamos fazer esse daqui, o segundo exemplo. Eu tenho aqui x ao quadrado menos 36. Eu vou precisar de dois parênteses, onde um é positivo e outro é negativo. Não importa a ordem do sinal. Então, eu vou colocar esse menos e esse mais. Agora, eu vou extrair as raízes quadradas. Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Vou repetir ele aqui e aqui. Qual é a raiz quadrada de 36? 6. Vou escrever ele aqui e ele aqui. Está montado a minha resposta. Professora, como é que eu vou saber se está correto?
É só fazer a multiplicação, igual lá no produto notável. X vezes x, x ao quadrado. Menos vezes mais, menos. 6 vezes 6, 36. Tá montado. Terceiro exemplo. Vou precisar de 2 parênteses. Um tem que ser positivo e o outro negativo, não importa a ordem. E vamos tirar a raiz quadrada da fração. Quando você tira a raiz quadrada de fração, é raiz para o número de cima e para o número de baixo. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 9 é 3. Então, 1/3. Ele tem que ser repetido nos dois parênteses. Agora, vamos tirar a raiz quadrada de x ao quadrado e y ao quadrado. Metade do 2 vai ser 1, então aqui é só x. Metade do y ao quadrado vai ser só y, então tá aqui ele. E escreve de novo. Tá feito a nossa propriedade. Diferença de 2 quadrados. Observem as respostas. Diferença de 2 quadrados aparece em 2 parênteses, onde tem termos iguais, sinais diferentes. Agora vamos para outra propriedade. Vai ser a última que nós vamos ver esse ano, tá? Trinômio do quadrado perfeito. Por que é trinômio? Porque eu tenho 3 monômios, beleza. Por que é chamado de quadrado perfeito? Deixa aí na pausa que já já eu respondo. Vamos responder, vamos transformar esse polinômio, que é um trinômio, numa fatoração. Presta atenção. Vou abrir o parênteses. Novamente, raiz quadrada do primeiro termo e raiz quadrada do último. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Coloco o primeiro sinal que aparece. Raiz quadrada do último termo, y. E me lembro de elevar a 2. Tá montado a minha resposta. Toda vez que eu tiver um trinômio, como é que eu fatoro? Vou construir um parênteses, dentro dele eu vou pôr raiz quadrada do primeiro termo, o primeiro sinal e raiz quadrada do último termo, ou do terceiro termo, tá aqui. E elevo a 2, e esse 2 fica do lado de fora e é expoente. Como é que eu vou saber se eu fiz certo? O que isso aqui lembra? Produto notável. Vou desenvolver aqui embaixo. X menos y ao quadrado. Se fôssemos desenvolver esse produto notável, que é quadrado da diferença de 2 termos, a regra é quadrado do primeiro termo, sinal de dentro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2xy, mais, o segundo sinal é sempre mais, quadrado do segundo termo. Essa é a regrinha que vocês devem ter decorado em produtos notáveis. Olha para cá e olha para o meu trinômio. Dá certinho. Por isso que ele é chamado quadrado perfeito. Quadrado de um polinômio que vai se tornar perfeito, tá? Professora, mas então existe algum que dê errado? Existe. E os que dão errado não são quadrados perfeitos. Mas esse aí é um capítulo que infelizmente a gente não vai desenvolver por causa dessa situação em que a gente se encontra. Então, nós estamos resumindo ao máximo possível. Vamos desenvolver esse daqui. Constrói um parênteses elevado ao quadrado, o 2 do lado de fora. Sempre é a raiz quadrada do primeiro termo e do último, tá? Raiz quadrada de x ao quadrado, x. É sempre o primeiro sinal. Quem é o primeiro sinal? Esse aqui.
mais raiz quadrada do último termo, ou do terceiro termo, como quiser. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Qual é a raiz quadrada de y ao quadrado? Y. Tá montado minha resposta. Se quiserem tirar a prova real, é só desenvolver. Vai ter que dar certinho, tá? Mas isso aí vai ficar por conta de vocês. Vamos resolver esse aqui. Monta o parênteses elevado a 2. Raiz quadrada de a sexta. Lembra, só a metade do expoente. A terceira. Primeiro sinal. Apareceu full de menos. Raiz quadrada do último. Raiz quadrada de 25, 5. De b ao quadrado, b. Tá feito a minha resposta. Só isso aí. Grava na memória que vocês vão conseguir desenvolver na avaliação, tá bom? Beleza? Vai vir exercício aí, tá bom? Tchau.